Boa noite, gente. Deixa eu limpar só essa câmera que tá tão manchada. Pronto, melhorou. Boa noite para quem tá chegando. Vocês estão escutando, gente, aquela pergunta, né, de praxe? Estão escutando? Legal, o som está bom? Boa noite, boa noite. Carol já está por aqui. Vou já convidar a Carol. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Espero que o som esteja legal, tá? Se caso tiver assim baixinho, vocês falem aí, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o filtro do... Não consigo, acho que não. Está bom, né? O som, se ficar baixinho, vocês falem aí, tá? Hoje, nossa live, nós vamos conversar sobre autismo na educação infantil. Como vocês sabem, dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? É um dia muito importante para a comunidade dessa causa. Eu já falei para vocês, para quem me acompanha aqui no Instagram, eu já falei que eu abraço essa causa por conta do meu filho. Eu tenho um filho com autismo, né? O Davi, ele foi diagnosticado, fez acompanhamento a partir dos 3 anos, foi diagnosticado com 5 anos. Como professora, já tive experiência com várias crianças também dentro do espectro. Então, é uma causa que eu abraço, né? Estou sempre aqui, quando possível, compartilho alguma informação nos stories. Gosto de trazer informação para vocês sobre esse assunto, porque é um assunto que a gente precisa se informar, que a gente precisa buscar informação, buscar formação. Principalmente porque também somos profissionais da educação que atendemos, que temos crianças, né, com autismo nas nossas salas, nas nossas escolas. Então, não é uma causa só do pessoal da saúde, né, só do pessoal de assistência, não. É uma causa também da educação. Cada vez mais as nossas crianças estão sendo inclusas, graças a Deus, né, que estão sendo inclusas, estão participando, estão sendo matriculadas, estão chegando à escola, mas nós sabemos que nós temos um sério problema, que é como receber essas crianças, como ajudar essas crianças no processo de ensino-aprendizagem, né? Como realmente fazer essa inclusão acontecer, né? Porque inclusão não é só a matrícula da criança na escola, né? A gente sabe que não é só isso. Realmente uma inclusão de forma efetiva, ela não é só a matrícula da criança na escola. A criança, ela precisa estar realmente inclusa, né? Não é uma inclusão só por colocar a criança na escola. E eu como mãe, também como profissional da educação, eu me sinto também muito preocupada com isso, porque eu sei que da maioria de nós, professoras e professores, não estamos preparados, né, para receber uma criança com deficiência, seja a deficiência do autismo ou outra deficiência. Por quê? Porque a maioria de nós também não recebemos formação para isso. Não fomos preparados para receber essas crianças, né? Não estamos sendo preparadas. Se a gente não for buscar, às vezes por nossa conta, ou até que não seja nos ofertada essa formação, a gente fica sem saber como receber, como ensinar essas crianças, como fazerem elas estarem realmente inclusas, né? E eu conheci o perfil da Carol, já segui o perfil da Carol aqui no Instagram, Carol Mota. Ela é pedagoga, doutoranda em psicologia cognitiva, é autora do livro Educação Infantil, Autismo na Educação Infantil, que desde já eu já deixo aqui para vocês como recomendação, né? Um livro, uma leitura para vocês que são professoras de crianças com autismo.
Leiam o livro da Carol, tá? Autismo na Educação Infantil. Tem muita informação importante para vocês. E aí eu convidei a Carol para participar. Queria nessa semana fazer essa live, uma live trazendo esse assunto, falando sobre autismo, falando sobre inclusão na educação infantil. E convidei a Carol e a Carol aceitou. Fiquei muito feliz, né? Essa semana eu estou fazendo uma série de postagens também, trazendo algumas informações para vocês. E aí, tenho aqui algumas perguntas. Vou convidar aqui a Carol, deixa eu ver se ela já está aqui. Tá, vou convidar a começar, tá? Vocês enviem essa live aí, clica aí no coraçãozinho. Olha aí, Carol! Olá, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Já vou começar ali agradecendo por aceitar participar da live, tá? Eu queria fazer a live... será que vai dar certo fazer no dia 2? Mas não importa, né? Nós estamos nessa semana de conscientização, trazendo informação, e que bom que deu certo hoje, Sim. No dia 31. E eu fiquei muito feliz, muito obrigada por aceitar o convite. Acompanho já o seu trabalho no seu Instagram, conheci o seu livro e fiquei assim muito encantada, né, com a forma como você aborda com carinho o autismo. E a Carol, gente, já vou falar um pouquinho aqui dela, mas ela vai já se apresentar. Como eu disse, você é de Recife, né, Carol? Isso, Alba. É nordestina também. Eu sou do Ceará, sou aqui de Quixeramobim, no interior do Ceará, bem no sertão do Ceará, bem no centro do Ceará. E aí fiquei muito feliz quando eu conheci o perfil da Carol, vendo o trabalho dela, vendo que ela tinha um livro, né? Com muita informação, que ela tinha ali uma obra só falando de educação, de autismo na educação infantil. E eu fiquei encantada. Eu disse, eu vou convidar a Carol para fazer uma live com a gente. E aí a Carol, gente, já falando aqui, ela é pedagoga, ela é psicopedagoga clínica e institucional, né? É mestre em Educação, Culturas e Identidades, doutorando em Psicologia Cognitiva e autora do livro Autismo na Educação Infantil, um olhar para a interação social e inclusão escolar. Seja bem-vinda, Carol. Quero também que, assim, eu já falei um pouquinho do seu currículo, mas quero que você fale um pouquinho do que é que você, hoje, como é que você atua na área, se você está em escola, se você está em clínica, tá bom? Fique à vontade. Certo. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, né, Alba? Eu fiquei super feliz. Teu público, que a maioria é professora de educação infantil, né? Então, eu achei maravilhoso poder estar falando e contribuindo de alguma forma, assim, com as pessoas que atuam diretamente com a educação e relacionando com o autismo, né? Nesse mês de conscientização é bem importante que a gente possa, de fato, estar levando informações, estar compartilhando aquilo que a gente estuda, o que a gente aprende no decorrer desse percurso acadêmico, né? Com mais e mais pessoas. Então, assim, é uma satisfação enorme para mim estar aqui. Já dei boa noite para o pessoal, para você, mas vou dar mais uma vez, né? Boa noite para todo mundo. Gratidão pelo convite. É uma honra poder estar compartilhando um pouco do que eu venho estudando no decorrer desse processo aí. Atualmente, né, você já trouxe um pouquinho do meu currículo. Paralelo a essa formação acadêmica, eu venho aí da Universidade Pública, né, desde 2009. Ainda estou concluindo o doutorado, estou no último ano do doutorado. Mas, em paralelo a isso, eu já atuei como mediadora de uma criança com TEA, que foi logo no comecinho do meu curso de pedagogia. E foi quando eu conheci o autismo de fato, né? Então, foi lá em 2010, eu fui estagiar na educação infantil e eu conheci uma criança no espectro. E eu não sabia nada sobre isso, praticamente. Então, foi aí que eu comecei a mudar toda a minha trajetória do que eu queria pesquisar na academia, do que eu queria estudar, do que eu queria investigar. E fui estagiar em um espaço transdisciplinar aqui de Recife, que é o Centro de Desenvolvimento Infantil, uma instituição especializada em autismo. Então, desde 2010, eu venho trabalhando nessa instituição e, paralelo à formação da academia, eu fiz aí o curso de terapeuta da IR Floor Time. Então, pude, e estou concluindo ainda, mas pude estar aprendendo muito sobre autismo a partir desse curso, né? Eu estudo pelo ICDL, que é um instituto aí de interdisciplinar de aprendizagem e desenvolvimento. E o curso é bem com foco aí no desenvolvimento de crianças autistas. Então, junta isso com esse percurso acadêmico, né, e o trabalho prático, que inicialmente foi apenas com crianças e hoje eu atuo com crianças e adolescentes também.
E daí a gente vai construindo uma trajetória tanto de estudo quanto de prática também, né? Então, é mais ou menos isso. Atualmente eu atuo como psicopedagoga de crianças e adolescentes no espectro numa instituição aí transdisciplinar aqui de Recife. Você já teve a sua primeira experiência no estágio, né? Já quando você estava estagiando. E assim, eu já vou falar aqui de uma coisa que me toca ali dentro, que eu vejo que é necessidade, que é o curso de pedagogia, né? Você sentiu essa necessidade de que você estava fazendo um curso que não estava preparando você para ter essas crianças com deficiências em sala? Totalmente. Então, assim, o embasamento para minha prática, para minha atuação, né, com as crianças no espectro, eu pude ter mais a partir do trabalho na instituição especializada, né, no diálogo com outros profissionais, nos estudos na instituição. Mas quando a gente vai aí para a formação inicial, né, do pedagogo, da pedagoga, a gente vê que existe aí uma defasagem, né, que é preciso uma reformulação curricular para que os professores e as professoras saiam prontos para atuar com a diversidade. Então, assim, quando eu lembro aí da grade curricular da época em que eu fiz pedagogia, eu estudei, foram 5 anos de curso, né? Eu estudei na UFPE aqui, no ano de 2009 até 2013. E nesse período, eu paguei 2 disciplinas de educação inclusiva. Uma, né, que era a disciplina de Libras, e a outra disciplina que era educação inclusiva de forma geral, né? E contemplava aí todos os aspectos, o que é pouco quando a gente considera aí a diversidade, né? E o trabalho com a inclusão de fato. Então, eu não me senti preparada, tipo, ao me formar, para lidar, né, com a diversidade, com o autismo, apenas com essa base curricular do curso de pedagogia. O que me deu subsídios para minha atuação prática, de fato, foi o estágio, foi um trabalho em paralelo, foram os estudos em paralelo, para além da formação inicial. E por isso eu sempre trago, né, eu trago também nesse livro uma discussão sobre a formação inicial, mas eu também trago a importância da formação continuada nesse processo, porque a gente, enquanto docente, a gente sai, né, para atuar diretamente nas escolas e daí se depara com a diversidade, de fato, ele precisa ter estratégias de planejamento, de adaptação de material, de conteúdo, né, de avaliação. Ao mesmo tempo que isso é cobrado, a gente não tem, né, como base, de fato, para essa atuação prática. E por isso que eu ressalto sempre a importância da formação continuada nos espaços escolares, para que as professoras e os professores possam, de fato, ter subsídios para uma atuação, né, que seja eficaz aí com os estudantes no espectro. O mesmo sentimento eu compartilho com você. Eu também me formei pela uma faculdade pública, né, aqui do Ceará, a Universidade Estadual do Ceará, UES. E eu também só tive 2 disciplinas na minha grade. E foi a mesma sua, né? Libras e Educação Especial. E é pouquíssimo diante do que a gente encontra, né? Quando a gente está realmente na sala, que a gente começa a receber uma criança e chega outra e a gente não sabe, porque como você disse, a gente sabe que são múltiplas deficiências, não é só o autismo, que bate na nossa porta, na nossa sala. E vou ser bem sincera, eu não tive hoje, por parte de poder público, assim, nenhuma formação direta para minha formação profissional, né? Para uma formação continuada nessa área ainda. Se não fosse as minhas buscas, tá? Então, por exemplo, hoje eu já até perguntei se viria para cá algum curso de especialização em educação especial, porque nós temos aqui a Universidade Aberta do Brasil, aqui na cidade. Eu soube pela pessoa que é responsável, que ela também já fez essa busca, já está há muito tempo atrás dessa busca, né, por uma especialização nessa área. A Secretaria também de Educação busca trazer formação, mas quando eu estava na faculdade, que eu já fui trabalhar, eu não tive nenhuma formação falando somente de educação inclusiva, né, de educação especial. E aí, quando eu também estava eu engravidei, o Davi, eu estava fazendo pedagogia, o Davi nasceu, eu estava ainda cursando, ele foi para a escola, e aí com 3 anos que eu comecei a perceber as características
do autismo, né? E também não associava muito o que eu percebia dele. Tive uma grande ajuda da psicóloga da escola, né? Para me explicar como era o espectro, porque eu não observava ainda nele coisas que são muito peculiares, né? Por conta do grau dele, que é um grau, ele é um grau leve, então ele não tinha todas aquelas características de, por exemplo, que quando a gente lia sobre autismo, a gente só via aquela criança naquele autismo severo, naquele autismo, né, de não falar, de não se comunicar. E aí muita coisa eu não percebia no Davi. E aí, por conta também de muita conversa com a psicóloga, né, da escola, Davi recebeu o diagnóstico com 5 anos. A partir daí, eu também não tinha ainda tido a experiência de criança em sala com autismo, né? Mas aí, por conta do Davi, eu fui buscar a formação. Fui ler, fui estudar, né? Fui tentar entender como era esse espectro, porque é um espectro mesmo, né? Diante, assim, não tem palavra melhor para definir o autismo, porque é um espectro, né? E aí foi uma busca minha própria estudar sobre esse assunto. E aí, logo na mesma época também foi quando também a gente sabia que a gente às vezes até tinha criança com espectro, mas não tinha laudo, né? Hoje as crianças elas são estão sendo mais diagnosticadas, né? Essa rede, né? Tanto educacional, como a presença da psicóloga nas escolas, a presença da psicopedagoga, da sala do AEE, nos ajuda a perceber que a gente tinha crianças dentro do espectro, mas que a gente não percebia, né? Que a gente não tinha esse olhar para essas crianças. E aí, quando eu recebi meu primeiro aluno diagnosticado com autismo, foi a experiência assim, mais desafiadora que eu tive na vida, né? Como professora. Porque é uma luta e uma conquista e eu vou dizer assim, um processo diário de você ter que aprender e ensinar ao mesmo tempo, né? Porque eu tinha que aprender como eu consegui fazer com que ele participasse das atividades, fazer com que ele pudesse estar incluso realmente da forma como ele tem direito, né? Porque eu via que, assim, que infelizmente, muitas das crianças elas estavam lá matriculadas, mas elas não participavam de nada, né? Elas só passavam ali o tempo sentadinho na cadeira e esperando que alguém fizesse talvez alguma coisa por elas e não acontecia, né? Então, assim, quando eu tive o meu primeiro aluno, que foi até o Alexandro, lembro dele demais até hoje, porque ele foi uma criança que realmente ele chegou assim muito desafiador, mas depois que a gente conseguiu conquistar o Alexandro, ele se apegou de uma forma assim maravilhosa, né? Tanto comigo como com a minha colega, que era auxiliar. E ele me ensinou muito, né? Me ensinou muito. Eu aprendi muito com ele e era uma constante aprendizagem. E aí eu percebo justamente isso, Carol, que nós não somos... Hoje o curso de pedagogia não prepara o professor para receber essas crianças, né? Se não tiver essa formação continuada, né? E aí eu já vou passar aqui para uma pergunta que eu até coloquei aqui. O que você acha da questão da reestruturação do curso de pedagogia, que você já falou, mas o que você pensa assim de falta políticas públicas para isso, falta ações mesmo, né, do governo para fazer. O que é que você acha que tem que ser feito? Como eu falei, né, eu estudei em 2009. Então, o currículo, pelo menos aqui da Universidade Pública daqui, já sofreu uma modificação que é super positiva. Então, atualmente, tem uma disciplina que se chama Transtorno do Espectro Autista,
mas é uma eletiva, ainda não é uma obrigatória. Mas os professores, os pedagogos que têm, né, informação, que têm interesse, já podem cursar. Eu sempre participo dessa disciplina com a professora Rafaela. Já é um avanço. E isso, né, já mostra que houve uma mudança. Sim, é muito importante investimento nessa área, mas é muito importante também a mobilização dos educadores que organizam essa grade curricular na própria academia, né? Então, hoje, né, aí a gente já tem o quê? Mais de 10 anos se passaram, né? Então, hoje o currículo já está um pouco diferente, né? Então, existem algumas disciplinas eletivas, existe uma disciplina especificamente, que é transtorno do espectro autista, e que só se refere às questões do espectro, né? Que sempre é cursada por um grande número de alunos, o que já mostra que houve uma mudança, embora aí a gente tenha 10 anos no meio de tudo isso. Mas é muito importante, sim, esse investimento. É muito importante também que haja uma mobilização. E quando a gente se propõe, né, a conversar sobre isso, a disseminar conhecimento, a poder levar informação para quem ainda não conhece, ou para quem está começando a conhecer agora, quem está começando a se interessar agora, a gente já está fazendo um pouco esse movimento de levar a informação para que as pessoas possam até solicitar, para que as pessoas possam dizer, tá faltando isso. É porque às vezes quando a gente não percebe ou não tem determinada informação, a gente não se dá conta do que está faltando. E daí, quando a gente vai na vivência prática, na experiência, a gente percebe, não. Se agora está chegando um grande número de estudantes no espectro na escola e os professores não estão tendo uma formação de base, né, que está possibilitando aí uma atuação eficaz para esse público, então é preciso sim que haja uma modificação. E quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala do espaço escolar, é fundamental que a gente possa voltar um pouco como a gente está fazendo e levar essa discussão para o que antecede esse espaço escolar. Então, ali as pedagogas, os pedagogos que estão na escola, né, eles vêm de uma formação que antecede aquela atuação prática. E essa formação é justamente essa base, como a gente está dizendo, da formação inicial. E quando ela não é eficaz, a ponto dos professores saírem prontos para lidar com a deficiência, com a diversidade de forma geral, com o autismo, com os transtornos, quando os professores não vão prontos, aí eu digo que é preciso a formação continuada para que eles possam, mesmo na atuação prática no espaço escolar, ter acesso a essa informação. Então, é muito comum as escolas solicitarem essa formação para algumas formações específicas, ou sobre autismo, ou sobre o plano de desenvolvimento individual, para a equipe de professores. E a escola também tem esse papel, porque o professor sozinho ele não vai fazer a inclusão. A inclusão é uma prática coletiva aí que vai envolver o movimento da escola, que vai envolver o movimento da direção, a troca com a família, que vai estar envolvendo aí todo esse processo, inclusive as políticas públicas, como você trouxe, né? Então, a gente vê aí que é um movimento amplo e que envolve uma mobilização social. Tem que ser geral. É bem geral. Tem que ser geral. É tanto que, como eu falei, eu conheço a diretora aqui, né? A coordenadora do campus da UAB, que é a Universidade Aberta, aqui de Xeramubim, e aí eu vi um anúncio que ia ter alguns cursos, e eu liguei, mandei uma mensagem para ela e perguntei, não vem educação, não tem como vir educação especial, né? Ela disse, eu já solicitei, né? Mas ainda não veio, porque assim, eu acho essencial, assim, não é mais essencial, é uma necessidade, né? É uma necessidade que a gente hoje tem aqui, por exemplo, vou falar do município, né? De ter formação. Hoje eu estou na Secretaria de Educação como formadora, né? Sou técnica da educação infantil, e a formação que nós recebemos da Secretaria do Estado, ela vem muito voltada para a educação infantil, e é possível perceber que dentro dessa formação que a gente recebe, não vem nada para a educação especial, para atender as crianças com deficiência, né? E aí fica essa lacuna, né? E a gente tem o setor responsável pelas políticas, né, de educação especial na secretaria, e elas ficam muito angustiadas, porque também elas não recebem ainda nada vindo ainda do governo, né, do estadual para o município. E a gente fica nessa luta, nessa procura de trazer essa formação, de estar ali apoiando o professor, porque é o que a pergunta que eu mais recebi na caixinha de pergunta foi isso. Como ensinar uma criança autista, né? O que é que eu tenho que fazer? Porque a criança não senta, não se socializa, e todas aquelas dificuldades
que a gente sabe que tem no espectro, né? E elas ficam angustiadas porque elas não sabem o que fazer, né? Nossas professoras, elas não sabem o que fazer. E aí tá aqui a pergunta, eu até anotei, nós já falamos dessa daqui, né? A questão da importância do olhar do professor para atender essas crianças, né? E aí ela pergunta assim: como envolver os alunos, as crianças, nas atividades, né? Sendo que essas crianças, elas não se socializam, não se enturmam. Como eu posso ensinar? Né? Como eu posso atender da melhor forma que eu tenho? Qual a sua, vamos dizer assim, não vou dizer dica, mas vou dizer a sua experiência. Você pode compartilhar, Carol, para ajudar, né, essas professoras claro. que tem essa dificuldade. Sim. Essa é uma pergunta-chave. Também sempre me fazem essa pergunta. Me fazem essa pergunta e a outra, que aí eu já vou emendar a resposta, vou juntar. A outra pergunta que me fazem é: por onde é que eu começo? Eu não sei por onde começar. Isso, e aí eu ótimo. acho que conecta, né? Ótimo. E daí, a primeira coisa é que não tem uma receita de bolo, não tem uma receita pronta. Esse é o primeiro ponto, né? E visto isso, a gente parte para ver que aspectos poderiam contribuir nesse processo de ensinar uma pessoa com autismo. No meu Instagram, eu tenho uma aba que é somente textos, e textos que eu faço bem curtos, destinando algumas temáticas do tipo: antes de me ensinar a escrever, o que é que eu preciso priorizar? E respondendo aí a pergunta de por onde é que eu começo, né, antes de começar a ensinar, eu sempre trago a questão do vínculo afetivo. Então, quando a gente fala de aprendizagem, a gente fala de afetividade, né? Os processos cognitivos, eles acontecem envolvidos com a afetividade. A gente precisa pensar desse ponto. Então, antes de começar a pensar por onde é que eu ensino, o que é que eu ensino, como é que eu seleciono o conteúdo, eu preciso pensar em me conectar com essa criança, em construir uma relação de confiança, uma relação de vínculo afetivo aí que vai estar favorecendo o processo de aprendizagem. Então, esse é o ponto de partida, né? Construir uma relação de confiança e fortalecer o vínculo afetivo. E como é que os professores e as professoras podem fazer isso? Seguindo os interesses dessa criança. Como é que eu vou saber o interesse? Então, pode perguntar a mãe, pode perguntar o pai. O que é que essa criança gosta? Ela gosta de backyardigans, ela gosta do mundo bita, palavra cantada, algum desenho específico, algum filme específico. E aí você pega esse interesse, né, para construir uma ponte de conexão com essa criança. Então, você traz esse interesse para a atividade, traz esse interesse para a brincadeira. Então, se a criança gosta de backyardigans, por exemplo, você pode propor uma brincadeira com ela de backyardigans, né? E envolver essa criança nessa brincadeira. Ou se é uma criança que gosta de massinha, ou que gosta de fazer colagem, e aí vocês vão investigar primeiro quais os interesses dessa criança. Investigou quais os interesses, aí você vai se juntar a ela em algum momento de brincadeira, de interação, envolvendo esses interesses. A partir daí, você já vai conseguir criar uma conexão, uma aproximação, né? E depois aí você vai para os próximos passos, né? Quais seriam os próximos passos? Depois que você constrói uma relação de confiança, que você fortalece um vínculo afetivo, nesse momento também você vai poder conhecer a criança, saber o que é que ela tem facilidade. Ah, ela tem facilidade de fazer colagem, ela tem facilidade de montar jogos de bloco, ela tem facilidade com as atividades motoras. E aí você tem em mente, né? Ela tem facilidade com isso, ela tem dificuldade com isso aqui. Ela pode ter dificuldade para falar, ou para escrever, ou para fazer alguma atividade que exige uma motricidade fina. E aí você consegue entender, ah, ela tem facilidade com isso. E você vai utilizar isso como porta de entrada. Eu vou utilizar o que ela tem facilidade, o que ela gosta. Eu vou trazer isso para as atividades, ao mesmo tempo em que eu percebo quais as dificuldades que ela tem, e eu vou trabalhando isso para que ela possa expandir suas habilidades. Então, se eu tenho uma criança, se eu acabei de receber uma criança na educação infantil, por exemplo, e eu sei que a criança tem dificuldade com a motricidade fina, eu não vou propor de imediato para ela uma atividade com motricidade fina.
Porque esse é o momento de se conectar com a criança, de construir uma relação de vínculo. E se eu proponho para ela algo que já é muito difícil para ela, eu vou estar afastando essa criança e não aproximando. E o que a gente quer no processo de aprendizagem, no processo em que a gente está ensinando, né? É justamente essa aproximação, é que a criança confie na gente. Então, a partir desse momento, do estabelecimento do vínculo, a gente consegue expandir para as demais questões, né? Como eu falei no início, não tem uma receita de bolo, eu não posso dizer assim, assim, porque a gente, na primeira fala, inclusive a Alba já trouxe a questão do espectro. E quando a gente fala de autismo, a gente fala aí de um espectro. Existem muitas diferenças individuais. Então, eu atendo crianças e adolescentes e cada sessão acontece de uma forma diferente, né? Então, existe aí uma maneira única. Então, o que é que eu diria para vocês? Primeiro ponto, começar, né, de modo resumido, pela construção do vínculo, relação de confiança com a criança, e você consegue fazer isso seguindo os interesses dessa criança. Depois desse momento, daí é o momento de propor atividades, de fazer atividades envolvendo esses interesses, né? E quando você traz atividades envolvendo esses interesses, você está conseguindo se conectar. E daí você tem que compreender qual é o perfil individual da sua criança. Então, a Alba é professora de uma criança, por exemplo. A criança que a Alba é professora tem um perfil que é diferente da criança que Maria, que é a outra professora, está ensinando. Então, cada criança, mesmo com o mesmo diagnóstico, vai ter um perfil diferente. E aí eu preciso saber qual é o perfil da minha criança. A minha criança, ela gosta de quê? Né? Ela tem dificuldade com o quê? Ela tem facilidade de fazer o quê? Com o quê? Né? E daí que ela sabe, que ela não perfil. sabe. O que é que ela né? sabe? O que é que ela não sabe? Ah, ela consegue falar? Como é que ela se comunica? E aí eu tenho... Ah, ela se comunica puxando, ou ela se comunica através de gestos, ou ela se comunica falando algumas palavras soltas. E aí eu vou tendo um perfil. Depois que eu sei o perfil da minha criança, aí eu consigo planejar adequadamente para ela. A criança gosta de atividades de colagem, gosta de atividades de jogos que envolvem aí, né, atividades de encaixe, e aí eu traço esse perfil. E entendendo esse perfil, eu consigo traçar um planejamento adequado. Além disso, é importante lembrar que quando a gente fala aí de estudantes com autismo, né, estudantes autistas, a gente precisa sempre reformular. Então, às vezes, eu trabalho no contexto psicopedagógico, né? E nesse contexto de atendimento, às vezes eu planejo uma sessão e quando eu recebo a criança, a sessão não foi... Eu idealizei de uma forma de, vai ser hoje, tá perfeito, isso aqui. E aí, quando a gente tá no processo prático, né, eu vejo que não foi aquilo que eu pensei. Aí, o que é que eu faço? Eu reformulo. Então, quando a gente lida, né, com a diversidade, quando a gente lida com estudantes com transtornos e dificuldades em relação à aprendizagem, a gente precisa ter em mente que é necessário reformular. Então, quando as atividades não saírem como o esperado, não desistam prontamente. Vocês podem pensar, mas isso aqui dessa atividade foi legal, isso aqui não foi tanto. Então, aí eu faço uma adequação disso que não foi tão legal e consigo reformular para que da próxima vez que a gente fizer essa atividade, ela seja positiva. Então, de modo resumido, é isso. O primeiro ponto, você falou, é o essencial. Foi exatamente a minha experiência com o Alexandro. Enquanto eu não consegui conquistar o Alexandro para mim, né? Para que ele tivesse confiança comigo e com a minha colega, eu não conseguia fazer nada com ele. E antes do Alexandre, eu tive uma criança que também esteve comigo durante um ano, que era com síndrome de Down, né? E a experiência com essa criança, que é o Dudu, me fez perceber muita coisa, que a gente pensa muito assim, em fazer assim, uma atividade adaptada para aquela criança. Mas a gente já tentou fazer com que ele fizesse a mesma proposta que eu fiz para os outros, né? E eu vi com o Dudu que ele conseguia fazer muita coisa que eram as mesmas propostas que eu colocava para as minhas outras crianças, né? E ele conseguia, muitas vezes, com a nossa ajuda, com a nossa adaptação de alguma maneira para que ele conseguisse.
Então, às vezes, as professoras ficam muito assim pensando, eu vou planejar para essas crianças e uma outra coisa para esse. Certo? É importante também ter esse olhar. Mas também é importante tentar com que eles façam a mesma coisa que o restante da turma, né? Que eles estejam incluídos também, né? E dentro dali do momento que as crianças estão ali realizando a atividade, você possa fazer as suas adaptações, né, para fazer com que ele consiga. E então, com o Dudu, ele passou um ano comigo e ele tinha síndrome de Down, eu vi que que ele conseguia, né, com a nossa ajuda, com o nosso esforço e com o esforço dele, fazer também a mesma coisa que as outras crianças estavam fazendo. Então, quando eu recebi o Alexandro, dificilmente, eu acho que se aconteceu, foram poucas vezes que eu tive que fazer uma outra coisa para o Alexandro. Mas praticamente ele participava de todas as outras coisas que as outras crianças faziam, né? E uma coisa que eu acho super importante quando eu vejo a professora falar assim, eu tenho 20 crianças e uma com autismo. Ou então eu tenho 20 alunos e 2 com autismo. Você tem 22. Você tem 22 alunos, você tem 22 crianças, porque não é o espectro, né? Não é a deficiência que vai fazer com que ele não seja sua criança da educação infantil ou não seja seu aluno do fundamental. É seu aluno, é sua criança, né? Tem o mesmo direito de aprender. E já voltando para essa questão da atividade, você acha importante, Carol, na sua experiência, que seja assim, que a professora tenha esse olhar para que a criança participe da mesma proposta, ou você acha interessante também que a professora, dependendo, como a gente sabe que é um espectro, vai ter casos e vai ter casos, de que se pense em um plano diferente, uma proposta diferente para aquela criança. Exatamente. Assim, em relação a quando a gente fala do autismo, né? A questão do espectro meio que norteia tudo. Então, se a criança consegue acompanhar o grupo, é perfeito que ela acompanhe todas as atividades. Se ela não precisa de adaptação, maravilhoso. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente fala tanto de incluir essa criança. Se essa criança não precisa de adaptação, eu não preciso, então, fazer uma atividade diferenciada para ela. Mas a gente também se depara com casos em que a criança não consegue acompanhar a atividade daquele grupo. Então, nesse caso especificamente, é necessário a adaptação. Então, a gente tem aí, quando a gente fala desse contexto de inclusão, e por isso eu sempre bato na questão do perfil individual da criança. Então, não é porque tem diagnóstico de autismo que vai ter que ter atividade adaptada. Às vezes a criança tem diagnóstico de autismo, mas está conseguindo acompanhar o grupo. Eu estou com uma criança de 9 anos que está conseguindo acompanhar o grupo que ela faz parte. Então, está conseguindo acompanhar as atividades. Então, não é necessário adaptar nesse caso, né? Ele não está precisando dessa adaptação. Ele precisa de uma mediação para ajudar ele nesse processo de concentração, de atenção e realização da atividade. Mas eu tenho outro caso de uma criança de 11 anos que já tem dificuldade em acompanhar a mesma atividade do grupo. E aí, nesse caso, ele precisa de uma atividade adaptada. Então, não dá para a gente fechar e dizer, eu não vou adaptar a atividade independente do aluno. Não, pode ter um aluno que, né, vá precisar dessa adaptação. Da mesma forma que não dá para dizer, todos têm que ser adaptados. Então, quando a gente lida nesse contexto de inclusão, a gente lida com essa questão da flexibilidade, mas principalmente com a compreensão das necessidades específicas, né, de cada um. Específicas. Quando a gente fala de cada um, às vezes uma criança tem necessidades, às vezes outra criança não tem. Mas um ponto-chave é sim incluir em todas as atividades. E às vezes algumas atividades grupais, por exemplo, precisam ser adequadas, né? Mas a gente pensar sempre nesse propósito de trazer todos, de trazer a coletividade aí para participar do contexto proposto na escola. É essencial. E lembrando, você falando aí, eu já lembrei de um ponto, que é a questão que a gente sabe que essas crianças, elas têm direito de ter um professor de apoio, né? Ali, um apoio, uma pessoa para auxiliar essas crianças. E muitas das vezes o que acontece, a gente sabe, Carol, que a gente tem profissionais e profissionais, é que essas crianças, elas se tornam alunos do professor de apoio.
né? Elas ficam ali, pronto, você é o professor de apoio, então ela é sua, é você que vai comandar, né? E não é assim, nós sabemos que não é assim, né? Esse profissional, ele, como o nome já diz, eles são professor, uma pessoa de apoio, de suporte, mas ela não é o professor da criança. O que é que você já passou por essa situação? Você já conhece? O que é que você pode falar disso? Aham. É bem comum, sim, a gente ver, né? Tem até um livro de Mantoan que ela traz a inclusão escolar, como é e o que fazer, né? Nesse contexto, e que ela aborda bastante essa questão, né? Então, às vezes, as pessoas dizem, tem uma classe de inclusão, ou então tem a escola de inclusão, tem a professora da De inclusão, e a inclusão. própria professora da sala, né, fala como se o aluno não fizesse parte, ou então dizem, tem o aluno da inclusão. E quando se usa essas falas, a gente já sabe que não é um contexto inclusivo, né? Então, quando dizem na escola, a criança está por meia hora, está incluída por meia hora da turma. Ou então, essa é a criança da inclusão. Então, isso são falas capacitistas. Quando a gente fala de inclusão aí, a gente já não tem essa diferenciação. Então, a professora é a professora da turma inteira, né? Aquela criança faz parte da turma, ela também é professora dessa turma. A mediadora está ali nesse processo para favorecer, né, a participação da criança, a realização das atividades, para ajudar no que ela precisar, já que é uma criança que precisa de suporte. Então, é bem importante ter essa distinção. Quando eu falo de inclusão, e tem até um trecho no livro que eu abordo essa questão, eu gosto sempre de estar trazendo uma diferença, né, entre prática pedagógica e prática docente. Porque quando a gente fala de inclusão, precisa ter aquela fala lá do início que a gente trocou um pouco, a questão da coletividade. Então, a inclusão não acontece por apenas um agente. Então, a professora sozinha, ela não faz a inclusão. E, às vezes, é muito comum a fala das famílias dizendo, a professora do meu filho não tá incluindo. Mas a professora sozinha não consegue fazer a inclusão. Não consegue. Então, você trouxe a fala da professora, mas eu já estou expandindo essa fala também para como acontece em outros contextos e que as pessoas terminam responsabilizando um agente apenas. Mas a inclusão ela é uma prática coletiva. Então, qual seria a diferença da prática pedagógica para a prática docente? A prática pedagógica ela envolve todos os profissionais da instituição, né? Quem traz isso é Souza, que era até um professor aqui da Universidade Federal, que ele tem um livro que é Prática Pedagógica, Prática Docente e muitos outros, assim. Mas é João de Souza. Ele traz que a prática pedagógica, ela abrange aí todos os participantes desse contexto escolar. Gestão, professor, professora, mediador, mediadoras, funcionários em geral da escola, né? Então, é uma ação coletiva. Enquanto que a prática docente é a prática do professor, tem a ver com planejamento, tem a ver com avaliação, a didática desse professor. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente precisa ter essa diferenciação bem clara, né? Entender que o professor sozinho não faz a inclusão e que é uma prática coletiva. Da mesma forma que esse professor precisa se responsabilizar por esse aluno, ter uma noção ampla e compreender que esse mediador, essa mediadora pode ajudar e ajuda e contribui nesse processo, porque aquele estudante tem a necessidade de um suporte, né, para participação nesse contexto, mas que não é apenas dele, né, essa responsabilidade. Essa responsabilidade cabe ao professor, cabe ao mediador, à direção da escola, que precisa colocar a formação continuada, coordenação, demais agentes desse contexto escolar. Então, essa fala acontece com as professoras, mas às vezes acontece também com as mães, que terminam responsabilizando as professoras, a professora que responsabiliza a mediadora, e termina havendo essa troca, mas é importante que todo mundo, né, a gente tem professor aqui, professora, familiares, acredito também, acompanhando essa live. E daí é importante que todo mundo tenha em mente o seu papel nesse processo de inclusão, né? Cada pessoa tem um papel aí. A professora tem um papel dela, mediadora, né? A família, a escola em si, todos os profissionais. E que cada um compreenda o papel do outro, cada um entenda que é uma ação coletiva e também assuma sua responsabilidade nesse contexto inclusivo, porque é bem importante. Foi uma parte do seu livro que eu até deixei aqui,
que diz justamente isso, né? Embora a inclusão seja um direito garantido por lei, a questão da acessibilidade, permanência dos alunos nas atividades, envolvimento e pertencimento ao grupo são de fundamental importância. A equipe escolar é crucial para que a inclusão alcance êxito, pois a prática docente, apenas a professora ou o professor, mostra-se restrita para contemplar a inclusão. Essa parte do seu livro me chamou bastante a atenção, porque não é papel só da professora. A professora sozinha, gente, ela não vai fazer milagre, né? Exatamente. Assim, a gente, eu presenciei, assim, essa semana mesmo eu presenciei, né, uma criança que ela tem deficiência e ela estava na escola e depois ela foi embora, né? Ela não permaneceu na escola. Não, mas por que essa criança não permaneceu, né? Será que ali, o que foi que aconteceu ali? Será que ficou só na mão da professora? Né? São todos os profissionais, foi como você disse, toda a equipe profissional, a professora, a auxiliar, a mãe, a direção. É um contexto para que aquilo possa acontecer e vá dar certo. Nós sozinha, na sala, só nós professores, nós não vamos conseguir também, principalmente também se a gente não tiver o apoio da família, né? Que é essencial, porque eu lembro que quando eu recebi o Alexandro, quem ia deixar o Alexandro na escola não era a mãe dele, era a mulher do pai dele, né? A madrasta dele. E assim, foi uma relação de confiança que eu tive também que criar com a mãe do Alexandre, né, com a madrasta, na verdade, para que ela pudesse ter a confiança de deixar o Alexandre na escola, né, para que ele permanecesse. Porque o que acontece muito é isso, às vezes a família tem medo, tem receio de deixar, não deixa o dia, não deixa, vai lá, deixa um pedaço, vai buscar. Então é uma relação de confiança, mas que também precisa todo mundo estar envolvido. E aí eu já vou partir para outra pergunta, que é falando justamente da família, né? O papel da família nesse contexto, porque muitas vezes a família se omite, né? A gente sabe que tem casos que a família se omite, ou, por exemplo, ela já invalida a criança, né? Coloca a criança lá na escola por colocar, ou então, às vezes, só porque a criança tem que receber alguma coisa, algum benefício, a criança tem que estar matriculada. Então, a gente sabe que tem um problema ainda também dessa questão das vezes a família, ela não reconhecer, são dois casos, né? Às vezes a família não reconhece que a criança tem alguma coisa, ou então a família já invalida aquela criança, né? Acha que aquela criança não vai ser capaz de aprender, não vai ser capaz de permanecer na escola, de frequentar a escola todo dia, e não acredita no seu potencial, né? E assim, com a sua experiência também, você já falou um pouquinho, mas você vê que hoje a família já mudou esse contexto ou ainda permanece? É muito complicado. De fato, alguns casos, né, como você trouxe, Alba, alguns casos a gente vê um distanciamento, em outros casos uma aproximação maior. Então, de forma geral, quando a gente fala desse contexto de inclusão, o que é importante destacar dessa relação família-escola, né? Então, a gente pode dizer que tanto a escola quanto a família são ambientes de desenvolvimento e de aprendizagem. Esse é o primeiro ponto. E o que é que poderia favorecer, né? Ambas deveriam compartilhar as suas ações educativas. E suas responsabilidades, né? E suas responsabilidades. Então, a escola compartilhar como é que está sendo esse trabalho. E aí, destacar para a família. E, da mesma forma, a família que leva essas vivências para casa, né? Trazer para a escola. Então, o que é importante aí? A questão do diálogo. Algumas famílias terminam não mantendo esse diálogo com a escola, isso já dificulta esse processo, né? Mas é bem importante trazer essa aproximação, uma participação da família nesse processo. Por exemplo, às vezes a professora faz uma atividade em sala de aula com a criança e passa para a mãe, diz para a mãe como é que foi dessa forma, ou para o pai. E essa mãe em casa faz uma atividade semelhante e percebe alguma outra coisa que pode favorecer na escola. Então, o que é que seria ideal? Essa mãe poder levar para a professora e dizer, olha, e eu usei isso aqui, funcionou.
né? E daí a professora usa e consegue expandir, e a criança vai se desenvolvendo e vai aprendendo cada vez mais. Então, isso seria perfeito, essa participação, essa troca, esse diálogo, compartilhar as ações educativas, trabalhar em parceria, em cooperação, né? Trazendo aí um intercâmbio de informações, uma vivência, as atividades em casa como foi, como é que está sendo a atividade na escola, como é que está sendo a participação nessas atividades. Então, todos esses pontos podem estar favorecendo esse processo do estudante. E daí, quando a gente fala de inclusão de forma geral, né, a prática educativa da escola vai refletir na prática educativa da casa e vice-versa. Com Né? A certeza. prática educativa da casa também vai refletir na escola. O que é importante quando a gente fala de autismo? Ter uma rotina estabelecida. Então, às vezes, a criança tem uma rotina estabelecida na escola, mas em casa não tem uma rotina estabelecida. E isso interfere na escola, né? Interfere diretamente. Daí a família precisa ter uma organização, estruturação dessa rotina, estruturação do fim de semana. Então, quando a gente fala de autismo, a gente sabe das questões sensoriais, que são bastante impactantes. E às vezes a criança tem um final de semana, né, de muita sobrecarga sensorial, e quando chega na segunda-feira na escola, a criança não tá bem. Então, aí é preciso uma adequação, uma estruturação dessa rotina da melhor forma, né, para que essa criança ela possa sair bem. Porque quando a gente pensa aí nas dimensões de um projeto educacional que seja inclusivo, a gente pensa nas políticas públicas, né, a gente pensa aí nas estratégias pedagógicas, na gestão escolar, nas parcerias que são estabelecidas com terapeutas que podem ajudar nesse contexto escolar. E também na família. Então, é importante aí que haja envolvimento desses 5 pilares, né, no processo de aprendizagem para favorecer aí o desenvolvimento dessa pessoa no espectro, trabalhar aí de modo coletivo. Essa questão da comunicação com a família é essencial, porque o que acontece muito, né? Por exemplo, as crianças, quando a escola ela tem a sala de atendimento educacional especializado, né, que faz ali o atendimento mais individual com a criança, às vezes a família só consegue conversar com a professora do atendimento educacional especializado, né? Não conversa também com a professora da sala regular. Não tem essa troca de informações, que é super necessária. Porque eu senti essa necessidade como mãe do Davi, né, na escola. Então, todo dia que eu ia deixar o Davi, que eu ia buscar, eu estava em comunicação com a professora. Eu já dizia, professora, hoje o Davi não está bem. Se ele não ficar legal, talvez é porque ele não dormiu bem, aconteceu isso, ele se desregulou. Então, quando eu ia buscar, e aí, como foi o Davi hoje? Né? Então, era uma troca diária com a professora dele. Todo dia eu perguntava, né? Como o Davi está hoje? Como é que ele foi hoje? Né? Até por conta, às vezes, também, por exemplo, na época que ele estava na alfabetização, entrando no fundamental, já na educação infantil mesmo, ainda no infantil 5, né? Porque a gente sabe que esse processo de alfabetização ele começa já bem antes da chegada nos anos iniciais. E aí, o Davi estava muito inquieto, se levantando demais, rodando bastante pela sala, que estava dificultando muito esse processo, né, do Davi conseguir se alfabetizar. E a minha conversa diária com a professora da escola foi essencial para que, por exemplo, a gente tivesse que o Davi começar a tomar uma medicação, né, para que o Davi pudesse se concentrar mais, parar mais, né, não precisasse se movimentar tanto pela sala, mas eu só pude saber isso, dessa necessidade dele, por conta da minha comunicação diária com a professora, né? Com a professora dele, né? Então às vezes até eu ficava com vergonha, porque era todo dia. Eu perguntava todo dia, né? Às vezes eu não sei se ela ficava chateada, mas todo dia eu perguntava: como foi o Davi hoje? Davi deu trabalho, Davi fez isso, Davi conseguiu fazer, então era todo dia. E todo dia a professora falava: olha, o Davi hoje não quis fazer atividade. O Davi hoje fez atividade. Então todo dia eu tinha informação dele. E é isso que eu sinto muita falta, que eu vejo que a família ela precisa estar com essa comunicação diária com a professora regular da sala, não só com a professora
do atendimento educacional, né, que é ali que faz um atendimento mais específico com a criança, individual, que é a professora do atendimento educacional especializado. Porque essa troca de informação é essencial para que possa ajudar não só a família, mas também ajudar a professora, né, o professor dessa criança. Então, é uma coisa que eu mesmo tinha necessidade demais, né, de ter informação dele todo dia ter uma informação dele de como ele estava na escola. Eu vou passar para a próxima pergunta, porque senão eu vou ficar conversando aqui outra coisa. Deixa eu ver. Só abrir um parênteses que várias pessoas colocaram aqui nos comentários, perguntando os pilares que eu falei, os 5, né? Pois das dimensões de um projeto educacional inclusivo, que aí a gente tem as políticas públicas, estratégias pedagógicas, as parcerias com terapeutas, enfim, que podem contribuir com o espaço escolar, a gestão escolar e as famílias. São esses 5 pilares, tá bom? Pronto, Alba. Nenhum faz milagre sozinho, né? Nem a gestão, nem a direção, nem o governo, ninguém. Tem que ser todo mundo junto em prol da mesma causa. Eu vou voltar para a primeira pergunta, porque como no início da live eu pulei, né? E vou voltar para a primeira pergunta, que era iniciar a nossa live, né? Carol, hoje como é que você analisa, assim, né, qual é a sua percepção, a sua visão, sua opinião né, você já falou bastante, mas Alba, na sua opinião, quais são o maior problema? Tem alguma pergunta aí? Não, cortou aqui, ficou mudo. Tu fez assim, hoje o que é que você acha? Voltou? Congelada. Agora... Voltou? Voltou, agora tá te ouvindo. Tá, vou voltar para a pergunta, né? Como você vê, qual a sua opinião sobre a inclusão escolar, hoje no Brasil, né? E na sua opinião, qual é ainda o maior problema e os desafios da inclusão escolar? É uma pergunta bem complexa, porque quando a gente vê assim a questão teórica, né? Quando a gente vai para a teoria e quando a gente vai para a questão prática, a gente vê um distanciamento enorme. Então, a gente começou aí a estudar, vamos dizer assim, o movimento de inclusão. O movimento de inclusão chegou aí na década de 90, né? 94. Antes disso, era um movimento de integração. Travou a Carol. Voltou. Tá conseguindo me ouvir? Voltou. Pronto. Então, eu estava situando a gente aí historicamente, no sentido de que a gente vem aí discutindo a inclusão desde 94, né? Já faz bastante tempo. Antes disso, era um movimento de integração. Mas quando a gente vai para a teoria, a gente vê uma diferença, de fato, da prática, né? Quando a gente vai para esse contexto escolar. Então, na questão teórica em si, a gente vê que, poxa, muito legal, pautas importantíssimas, muitos pontos. Mas quando a gente vai para a escola, a gente vê que ainda falta muito para a gente chegar no que a gente almeja enquanto inclusão, né? E isso termina sendo uma grande barreira, assim, a transposição da teoria para a prática, né? Mas quando a gente pensa de forma geral, o que é que a gente poderia fazer? Eu vou responder tua pergunta, mas de um jeito mais prático. O que é que a gente poderia fazer para fazer essa transformação, de fato? Porque muitas vezes, quando a gente vai para a escola, o que está acontecendo não é inclusão, é integração, né? A gente precisa lutar muito para conseguir alcançar coisas que são direito das pessoas com deficiência, né? Então, o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, está na Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Então, as pessoas com deficiência, com transtornos, né, e com altas habilidades e superdotação, elas têm direito a ter um plano de desenvolvimento individualizado. Né? E aí a gente sabe que quando a gente vai para as escolas, que a gente vê, cadê o PDI? Não tem. Mas é direito dessa pessoa. É direito dos estudantes, né, no espectro autista, terem mediação nesse contexto escolar. É direito deles terem material adaptado, terem prova adaptada, tudo isso é direito. É direito que a escola não recuse a matrícula, nenhuma escola pode recusar a matrícula. Não tem um limite de estudantes por sala e muitas vezes a matrícula é negada porque já tem uma pessoa com diagnóstico em sala. Mas não existe nenhuma lei que delimite. Então, assim, a gente vê que existem leis, que existe uma teoria sobre a questão da inclusão, né? E muitos estudos, tudo muito lindo, pesquisas, mas quando a gente vai para a prática, existe aí uma dificuldade. O que a gente pode fazer para transformar essa prática? Né? O primeiro ponto que a gente poderia fazer, que eu costumo dizer, é a quebra de barreiras atitudinais. Então, existem muitas barreiras que elas não são
claramente visíveis, mas que elas estão lá. Então, quando na relação entre as pessoas. Então, quando uma pessoa não se dirige exatamente a uma outra pessoa com deficiência para perguntar, por exemplo, qual o seu nome, já supondo que essa pessoa não vai responder, isso se constitui enquanto uma barreira atitudinal. Quando uma professora não ensina determinado conteúdo para um estudante, supondo que esse estudante não pode aprender, isso se constitui enquanto uma barreira atitudinal. E as barreiras atitudinais, elas atrapalham o processo de desenvolvimento, de aprendizagem, de educação de forma geral. Então, o primeiro ponto é a quebra dessas barreiras atitudinais. Houve essa quebra, aí a gente vai se manter informado. Aí a gente está falando de autismo aqui, então eu digo se manter informado sobre autismo. Mas a gente pode ver isso de uma forma muito mais global. Se manter informado sobre as deficiências, os diversos transtornos, as especificidades do seu aluno, porque às vezes é um aluno que não tem autismo, tem um outro diagnóstico. Um outro laudo, estudante, ele tem um diagnóstico que pode ter muitos outros com o mesmo diagnóstico, mas esse estudante, ele tem um perfil único, né? Ele tem um modo único de ser, ele tem interesses únicos, dificuldades, habilidades, a questão motora desse estudante como é, a questão sensorial, a linguagem, comunicação dele. E aí eu conheço esse estudante, né? Visto isso, trabalhar numa perspectiva transdisciplinar. Então, eu trago, tem uma seção do meu livro que eu trago uma discussão aí sobre a transdisciplinaridade, né? E como seria essa discussão? Eu vou trazer aí a questão da multidisciplinaridade, da inter e da transdisciplinaridade, que é quando esse conhecimento ele perpassa diversas áreas, né? Vocês estão conseguindo ouvir? Eu estou lendo aqui que botaram travando. Tá, deu uma travadinha, mas a gente está te escutando, dá para ver isso. Então, pronto, trabalhar na perspectiva transdisciplinar. E isso foi algo que eu aprendi no modelo DIR. Por exemplo, pegar um exemplo prático. Eu fiz a graduação em pedagogia. Nessa graduação, eu não aprendi profundamente sobre as questões motoras, né? De forma geral. Assim. Na minha prática e nos cursos que eu faço no modelo DIR, que é uma perspectiva transdisciplinar, eu tenho conhecimento da questão motora, da questão postural e etc., que são conhecimentos que eu aprendi na troca com profissionais de fisioterapia, de educação física e prático mesmo do modelo. Então, atualmente eu sei, isso não foi algo que eu aprendi durante os estudos de pedagogia, né? Mas atualmente eu sei que com as outras formações. Postura tem a ver com atenção. Atenção é um processo cognitivo. Sendo um processo cognitivo, ele, junto com outros processos, promove a aprendizagem. Então, se eu tenho uma criança que tem dificuldade postural, consequentemente, isso vai impactar na atenção dessa criança. Que crianças têm dificuldade postural? Crianças que têm baixo tônus muscular, por exemplo. As crianças que sentam em W. E aí, quando uma criança senta em W, eu já sei que ela tem baixo tônus muscular. Consequentemente, isso impacta a atenção dela. E ela senta em W para que isso favoreça a atenção. Mas se ela sentar em W, isso causa um desgaste aí nesse quadril, né? E ela pode ter dificuldades relacionadas a essa questão ortopédica. Então, ela não pode sentar em W. Eu preciso desfazer esse W para que ela tenha atenção. Não foram conhecimentos que eu aprendi no curso de pedagogia, mas que são extremamente necessários, por exemplo, para a prática na educação infantil. Então, muita coisa de desenvolvimento, muita coisa de desenvolvimento. Desenvolvimento infantil. Você vai fazer uma rodinha de leitura de história, por exemplo, na educação infantil. E várias crianças, mesmo sem diagnóstico de autismo, algumas crianças sentam em W, porque tem baixo tônus muscular. Muitas crianças que não estão no espectro, elas andam na ponta do pé. Na ponta do pé. Então, tem algumas questões que perpassam mais de uma área do conhecimento. E quando a gente trabalha numa perspectiva transdisciplinar, esse conhecimento ele pode, né, circular e, consequentemente, favorecer, né, as pessoas, os estudantes de forma geral. Por fim, depois de trabalhar nessa perspectiva transdisciplinar, que é dialogando com outras áreas do conhecimento, criar estratégias diferenciadas. Então, de que forma, voltando um pouco para essa perspectiva transdisciplinar, de que forma a escola poderia trabalhar nessa perspectiva? Existem crianças na escola com desafios de comunicação. Uma fono na escola seria muito importante. Atualmente, a gente tem apenas uma psicóloga e assistente social. Escolas, né? E assistente social em algumas escolas.
Mas uma fono seria muito importante para contribuir com a comunicação das crianças que têm desafios comunicacionais. Uma terapeuta ocupacional que consegue perceber as questões sensoriais e organizar o ambiente, né, seria muito importante na escola. Então, a escola precisaria também de profissionais de outras áreas que pudessem contribuir, né, com a atuação do professor. Então, se eu tivesse uma terapeuta ocupacional na escola, ela poderia criar acomodações sensoriais para que as crianças utilizassem nas aulas, por exemplo. E no final, a gente pensa em criar estratégias diferenciadas. Seria mais ou menos esse percurso, né, que a gente precisaria fazer. O que é que entra como uma barreira? Por que é tão difícil? Porque envolve muitas pessoas, envolve muitos espaços diferentes, envolve muito investimento financeiro. A gente vê aí que existem escolas que impõem muitas barreiras para uma mediação por conta dessa questão do investimento financeiro, né? Envolve muitas mudanças, né? Inclusive nesse contexto político em que a gente tem alguns políticos, né, abordando aí que a criança atrapalha nesse contexto de sala de aula, algumas visões que querendo voltar às salas, esse processo, né, e essa luta, né? Querendo voltar às salas especiais. A gente precisa estar lutando o tempo todo, até muitas vezes para dizer o óbvio, que não atrapalha, que todo mundo se beneficia com a inclusão e não apenas as pessoas com deficiência, né? Daí é algo muito complexo, assim, que a gente vai tentando... Eu vou tentando resumir, sistematizar aqui, porque a gente tá na live, o tempo é mais... Você falou... Você foi primordial. Você falou do plano, né? De toda essa questão mesmo do envolvimento no geral, das barreiras mesmo, porque esse dia de conscientização é para isso também, para quebrar essas barreiras. Às vezes a gente sabe que, muitas das vezes, a gente acontece de... Às vezes não é porque a pessoa quer, por intenção de dar uma fala, mas às vezes é por mesmo falta de atenção, às vezes outra coisa. Mas às vezes acontece, como, por exemplo, eu já escutei, né? Ele não tem nem feição de autista, né? Uhum. E assim, a gente sabe que não é por conta, muitas vezes a pessoa não é por falta de conhecimento, né? Às vezes sai por falar, mas a gente está aqui para isso, para mostrar que não é assim, né? Que é assim, não é dessa forma, é dessa. Mas você foi primordial na sua fala. E aí, Carol, a gente já está com 1 hora de live. Eu tenho 4 perguntas aqui. Eu vou te enviar no teu direct. Porque você já respondeu uma pergunta, mas ela de uma forma mais geral, mas ela está um pouquinho mais específica. Mas eu vou te enviar essas 4 perguntas no direct. Tá? E aí eu passo para as pessoas que fizeram essa pergunta. Quem está perguntando se a live vai ficar salva, vai ficar salva, tá? Para vocês assistirem depois com mais calma. Teve gente que disse que travou um pouquinho, então dá para assistir depois. Eu estou, assim, encantada. Dá para falar aqui, conversar com você a noite toda. Muito, muito obrigada pelo seu conhecimento, tá? Pelo seu amor e carinho pela causa, porque a gente sabe que quando a gente não faz nada sem amor, né? Então eu tenho certeza que também o seu amor está muito envolvido por essa causa. Muito obrigada, Carol. Foi assim uma aula, né? Uma aula. Aprendi muito nessa 1 horinha que eu aprendi muita coisa com você. Confirmo muita coisa que você disse, né? A gente revive coisas assim que eu disse, foi isso mesmo, era ser dessa forma, né? O livro da Carol, gente, é Autismo na Educação Infantil. Olha aí, ela tá mostrando, ó, um olhar para a interação social e inclusão escolar. E aí, antes de você, né, se despedir, eu quero que você fale do seu livro, né? Como as pessoas podem conseguir, fale do seu Instagram. Tá certo. Primeiro eu quero agradecer, né, Alba, assim, o convite, eu adorei, eu adoro falar sobre esse tema, adoro também falar sobre algo que também. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando recebi tua mensagem. A galera aqui no teu Instagram participa muito, gostei muito, pessoal super participativo. Tem gente perguntando o nome do livro, o nome do Instagram, eu vou falar tudo. Mas antes eu queria agradecer, foi maravilhoso essa troca, acho que emergiram muitas questões importantes. Muitas. O tempo é curto, a gente vai tentando pincelar e não deixar nada de fora, às vezes falta alguma coisa, mas aí no Instagram, né, como o meu Instagram é Autismo e Educação, então vocês podem também estar vendo lá questões, eu vou falar um pouco sobre isso.
Mas a gente vai tentando pincelar e não deixar nada de fora. Então, acho que foi muito boa a troca. Acho que você trouxe questões muito pontuais. A gente pôde também ter um movimento super legal. Agora, eu sei do tempo da live que é curto, então vou resumir. Pessoal que está perguntando, meu Instagram é o Autismo e Educação. A Alba fixou aqui no comentário. Tá aqui fixado, gente, no comentário. Para quem está perguntando, o nome do livro é Autismo na Educação Infantil. Esse aqui, ó. E aí eu trago um recorte específico para a inclusão escolar e para a interação social. Como resumo desse livro, né? Eu tentei unir a teoria com a prática. Então, eu trago aí a perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, que aborda aí questões relacionadas à educação infantil, à prática docente, à inclusão, à prática pedagógica, transdisciplinaridade. Então, dá para ter toda essa situação. Eu situo, né, vocês e dá para ver bem. E na segunda parte, eu trago aí as vivências práticas mesmo. Então, eu filmei 3 crianças que têm diagnóstico de autismo na educação infantil. E eu trago aí a narração de como foram esses episódios e uma discussão, né, a respeito do que poderia ser feito, de estratégias, de adaptações. E no final do livro eu trago alguns textos bem curtinhos que são destinados especificamente para professoras, professores de educação infantil. É essencial para todo professor ler aqueles casos, aqueles episódios. E daí tem alguns relatos. No meu Instagram aqui, eu tenho uma aba que é textos. Então, algumas das perguntas que vocês fizeram, tem alguns textos que falam lá da estrutura escolar, por onde começar, a questão da escrita. Textos que são sintetizados, assim, mas que vocês podem ter acesso a esse conteúdo aí, já que vocês gostaram. Como faço para conseguir o livro? Sim, esse é outro ponto. O link para comprar o livro está na bio do meu perfil, né? Mas vocês encontram no site da editora Apres, está disponível no Amazon, Lojas Americanas, em várias, na Apple Store, em vários sites, assim, só é colocar o nome na internet. Mas o link que direciona para o site, que eu consigo dar 20% de desconto para vocês, olha era aí, no site 20%. da editora Apres. Eu postei no meu Instagram um cupom de 20% de desconto. Daí, quem quiser comprar lá, consegue ter esse desconto legal. Só é mandar inbox também, quem não achar. Tá bom, então vocês já sabem. 20% de desconto. Vai no link da bio da Carol, tá? Autismo e Educação. Vai lá no link, no perfil dela. 20% de desconto e já adquire o livro. Pode continuar, Carol. Você ia falar gratidão, ia só agradecer. Eu tentei sintetizar. Nem sei se o tempo tá acabando, mas é isso mesmo. Muito obrigada. Tem uma observação. Quem ilustrou a capa do meu livro foram 2 crianças com autismo, né? Então, os dois que adoram desenhar, que é Renan e Maria Clara, e lá dentro eu falo um pouquinho do livro, falo um pouquinho sobre eles, mas eles que fizeram a ilustração. Então, de modo resumido, é isso. Gratidão, viu, Alba? Adorei. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada. Gratidão. Como eu já falei, fiquei encantada. A gente podia ficar falando aqui a noite toda, mas a gente vamos pensar em uma outra vez, voltar novamente, fazer uma outra live com outros assuntos, até porque quando eu coloco esse assunto aqui no meu Instagram, tem muitas dúvidas, as pessoas perguntam bastante, e a gente vai com certeza marcar uma próxima live, tá bom? Pode contar comigo também para o que precisar, pode contar comigo. Você também, gratidão, viu? Foi um prazer. Beijo para todo mundo que tá por aqui também e até mais, gente. Tchau, gente. Tchau, Alba. Valeu. Beijo. Beijo.